Continuando o conteúdo da nossa próxima aula, hoje nós vamos falar sobre sobre os 3 últimos biomas brasileiros, né? Que é a Caatinga, Cerrado e Pampas. Pampas também pode ser chamado de campos, deixa eu tentar ajeitar aqui, tá? Pode ser chamado também de campos sulinos, certo? Então, começando pela Caatinga, né? A Caatinga, como a gente já viu lá no início desse capítulo, nós vimos que a Caatinga, ela tem grande parte da Caatinga, deixa eu botar aqui grande parte da Caatinga, né, ela vai estar no Nordeste, né? Então, ela vai estar quase o Piauí todo, Ceará, Rio Grande do Norte, lembrando que aqui já é Mata Atlântica, né? Aqui é onde está em branco. Então, essa região aqui vermelha é Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e aí Bahia, e ela ainda vai ter um pedacinho aqui em Minas Gerais, certo? Então a Caatinga ela vai quase que 100% da Caatinga vai pertencer ao Nordeste, certo? Então a Caatinga em Tupi-Guarani, ela significa Mata Branca. Professora, o que isso quer dizer Mata Branca? Quer dizer que é uma região em que o solo, né, a vegetação dela vai ser composta por árvores baixas e arbustos. Isso quer dizer o quê? Que olhando de cima, tem grandes regiões da Caatinga em que não vai ter, em que a vegetação, ela vai ser uma vegetação rasteira, certo? Então não vai ter grandes árvores, não vai ser como, por exemplo, a floresta amazônica, certo? E aí também se dá esse nome porque ela tem grandes períodos de seca, né? Porque nessa região tem baixa umidade. Então, se tem baixa umidade, vai ter menos chuva, né? Então, vai ter pouca chuva. E aí ocorre a perda das folhas da vegetação, que vai ficando esbranquiçada. Por isso que em Tupi-Guarani significa Mata Branca. O solo, em geral, ele vai ser raso e pedregoso, certo? Então, ele, mesmo assim, ele vai ser rico em minerais, porém, ele vai ser pobre em matéria orgânica. E a matéria orgânica é que vai fazer justamente com que a vegetação cresça, né? Então, como é pobre em matéria orgânica, então a vegetação ela não vai ter grandes árvores, né? Então, ela vai ser composta por árvores baixas e arbustos, certo? O clima vai ser semiárido, que é justamente esse clima em que ele é quente, né? Um clima quente e seco, certo? A temperatura média ela vai variar entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius, certo? E ela vai estar presente em 11% do território brasileiro. Uma característica importante também da Caatinga é que 100% desse bioma vai fazer parte do Brasil. A gente sabe, por exemplo, que a floresta amazônica ela tem outros países da América do Sul, né, que faz parte da floresta amazônica, assim, por exemplo, como os campos sulinos, né, que são os pampas, e os outros biomas. Já a Caatinga não, 100% da Caatinga vai fazer parte do Brasil, certo? E aí, comentando um pouco sobre a flora, né, dessa região, como a Caatinga, como a Caatinga é um bioma em que o clima é semiárido, que tem grandes períodos de seca, então as plantas, a flora dessa região, ela precisa ser adaptada para esses períodos de seca, né? Praticamente 7 meses dos 12 é só seca. E aí quando chove, chove pouco. Então essas plantas, elas precisam ser adaptadas para poder suportar
suportar esse clima, né, dessa região. Então, essas plantas, como por exemplo, o mandacaru, aqui o cacto, aqui a gente tem a carnaúba, que é uma planta bastante conhecida, principalmente no Ceará. São plantas que elas são adaptadas para poder viver em regiões secas, né? Então, elas conseguem armazenar água. Por isso que algumas dessas plantas, como por exemplo, mandacaru e cacto, né? O xique-xique também aqui, ó. Elas são chamadas de plantas suculentas, porque dentro dessas plantas vão conter bastante água. Uma outra característica também, gente, que a gente pode perceber, principalmente ó, no período de seca, elas perdem suas folhas, ó. Aqui, ó, não tem folha. Já no cacto, no mandacaru, já não existe mesmo folha. Mas essas plantas aqui, ó, que possuem folhas, no período de seca, elas perdem suas folhas. Justamente porque quando possui folha, vai precisar de mais água, né? Então, as folhas caem, né? E aí, no período de cheia, essas folhas nascem de novo, certo? Então, a vegetação ela vai ser constituída por árvores baixas e arbustos, como eu já falei. Claro que vai existir exemplos de árvores altas, né? Coqueiros, como por exemplo, um exemplo, né? É a carnaúba. E aí vai ter cactos como o mandacaru, que é esse daqui. O xique-xique, que é esse daqui. Aqui são cactos também. E vão ter... E aí, como eu já disse, elas vão ser adaptadas a essas condições de seca, né? Vai ter também, um exemplo, um buzeiro. Que a gente tem um buzeiro. Vai ter o juazeiro. Vai ter a bromélia corá, que é esse exemplo aqui. Certo? Então, a vegetação, a flora desse bioma, ela vai ser bastante rica, certo? Vão ter bastantes exemplos de espécies de flora, certo? A fauna, professora, a fauna da caatinga, ela vai ter hábitos, principalmente hábitos noturnos, justamente porque durante o dia, né, esse bioma ele vai ter altas temperaturas, né? Então, elas durante a noite a temperatura vai ser menor, né? Vai ser amena, né? Então, eles vão ter mais hábitos noturnos, né? E vai ser compostas, por exemplo, como asa branca, que é essa bem aqui. Eu não sei se vocês conhecem a música de essa bem aqui, ó. Essa bem aqui é igual, ó. A música do... Inclusive, gente, o Luiz Gonzaga, né, ele fez uma música que ela fala sobre justamente essa ave, né? Na música ele canta que até a asa branca bateu asas do sertão. Então, o sertão é o quê? O sertão é a caatinga. Então, quer dizer que lá estava tão quente, né, que ele diz na música, que até a asa branca bateu asas e voou, foi-se embora do sertão. E aí ele também foi embora do sertão. Aqui a gente tem alguns exemplos também de macaquinhos, né? Outro exemplo também bastante conhecido é o sofrê. Para nós conhecemos ele mais como currupião, que é essa outra ave aqui, esse outro passarinho. E esses dois, tanto a asa branca quanto o currupião, que é o sofrê, né? Elas são aves endêmicas do cerrado. O que isso quer dizer? É importante até vocês botarem no caderno de vocês o significado de endêmico. Quer dizer que essas aves, elas nasceram, elas são típicas da caatinga, certo? Elas nasceram, elas originalmente, elas são da caatinga, certo? E aí a gente tem como exemplo a cascavel de répteis, né? Tem tanto a cascavel quanto a jiboia também. Existem roedores e outros animais também. Aqui a gente também, eu trouxe para vocês verem um exemplo também de gambá, né? Aqui a gente tem o gambá. Aqui a gente tem o tatupeba. E cadê o veado? Bem aqui o veado, certo? E aí existem outras espécies de animais na caatinga, certo?